para além das belezas cênicas, da paisagem da Serra do Tepequém, a sua formação geológica diferente dentro do nosso estado, no extremo norte do Brasil, a gente fala que aqui a gente vive uma experiência muito autêntica, desde a receptividade da comunidade, aonde a gente tem a história, a vivência desse povo que veio de uma história de garimpo e transformou hoje como cenário de turismo e referência na hotelaria, nos restaurantes, nas hospedagens. A atração do Tepequém hoje em dia é o nosso cartão postal aqui em Roraima. É a diversidade de atrativos naturais, as cachoeiras, os mirantes, as personalidades que fazem a identidade do Tepequém. E isso atrai gente do mundo inteiro, porque o Tepequém ele é o único, né, aqui no extremo norte do Brasil, e a sua posição geográfica de estar dentro da floresta amazônica, próximo à fronteira da Venezuela. Parceiro dessa comunidade fez a gente enxergar o potencial turístico da Serra do Tepequém não só como cenário mesmo de belezas naturais, mas como cenário de experiência para quem visita Tepequém e se apaixona pela magia desse lugar. Uma das minhas primeiras consciências com o trabalho com turismo foi o meu avô me levando para conhecer atrativos naturais na região de onde eu vim, que é a região do Cantá. Com o passar dos anos, eu reencontro a minha esposa e a gente vê o mercado do turismo crescendo muito aqui no nosso estado. E a gente tem a grande ideia de montar a nossa agência. E com isso, tudo mudou. A gente foi recebendo pessoas do Brasil, do mundo inteiro. Foi só aguçando a nossa vontade de mostrar Roraima para o mundo. Quando eu e o Kenui se reencontramos na nossa jornada de vida, a gente tinha nossos empregos formais na semana e a gente sempre buscou a conexão com a natureza nos finais de semana. Era uma busca pela saúde mental, né, para fugir da nossa rotina, era o nosso escape. E a gente se viu muito no cenário que as pessoas elas gostavam de compartilhar toda essa essência que a gente trazia nos finais de semana, né? De mostrar a beleza natural do nosso estado, divulgar os nossos destinos turísticos. E a gente se viu no cenário que a gente poderia proporcionar as mesmas experiências para outras pessoas. E a gente se viu aí no cenário de abrir a nossa agência de turismo. Foi quando a gente mergulhou de cabeça e a gente se sente hoje completamente mudado a nossa vida pelo turismo aqui no nosso estado. O Tepequém, com o passar dos anos, ele tem ganhado grande potencialidade em relação ao turismo. Existem outros nichos de trabalho na Serra, mas o turismo, de fato, é o que movimenta a economia local. O Tepequém está preparado para receber gente do Brasil e do mundo inteiro, com hospedagem, serviços e produtos únicos da Serra do Tepequém. Quando se fala de história, a gente se fala de um povo que se revolucionou ao longo da sua história, residindo aqui na Serra do Tepequém. Um cenário que por muitos anos foi de exploração, de diamantes, de ouro. Hoje se vê num cenário totalmente diferente, integrando e recebendo tanto turistas do nosso estado como do Brasil e do mundo para uma experiência onde a gente consegue ter banhos em cachoeiras com cenários perfeitos, tanto em mirantes, experiências com agiloterapia que são autênticas aqui. É uma comunidade que se transformou e a gente percebe isso desde do nosso convívio e também das experiências que a gente vem proporcionando aqui na comunidade. As primeiras excursões para o Tepequém foram grandes desafios. Na época a gente não tinha tantos parceiros que nós temos hoje, né? A gente não tinha conhecimento aonde tinha as melhores gastronomias da Serra. Então a gente foi melhorando com o tempo, conhecendo pessoas, firmando parcerias novas, tanto na parte de gastronomia, artesanato, hospedagens e outros serviços e produtos com os condutores locais, como o sabaneiro. E com isso a gente foi melhorando a nossa experiência na Serra. E hoje sim a gente tem um plano A, plano B, plano C, até o Z.
Antes de entrar de cabeça no turismo, eu sempre gostei da área de gestão e gerenciava empresas na confecção, onde eu convidei meu esposo para junto comigo a gente somar. Mas era um mundo totalmente diferente, eu era da área do comércio, trabalhar com turismo era uma coisa um pouco distante também, era um desafio, mas a gente conseguiu consolidar isso pela nossa paixão comum e transformamos isso no nosso projeto de vida. Vai para além de uma agência, a gente fala que a gente tem isso como um projeto de vida para transformar não só a nossa vida, mas as vidas das pessoas também que visitam o nosso estado. E com o passar do tempo a gente viu que a gente precisava aumentar os nossos braços para poder atender mais pessoas e de nichos de mercados diferentes. Como já tinha experiência da gestão, junto com ele decidi fazer a parte da formalização da empresa, trabalhando o marketing também, a nossa identidade visual, somando também com outros parceiros e também atuamos na prática, né, como profissionais também guias de turismo. Antes do turismo, eu tinha experiência com outros mercados de trabalho e tudo isso foi para me moldar para se trabalhar com turismo, porque de fato o turismo ele sempre me abraçou, sempre me conquistou. E quando a gente decide, eu e minha esposa, mergulhar no turismo de fato, eu vejo que eu me encontrei. Esse trabalho onde eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, conhecer pessoas do mundo inteiro, conhecer experiências novas, linkar meu trabalho com outros trabalhos internacionais, porque a gente mora num estado fronteira e eu vi essa oportunidade de crescimento mundial, não só nacional no Brasil. E para além do destino turístico no Tepequém, são as pessoas que movimentam essas experiências autênticas aqui. Desde um café estilo colonial numa fazenda, desde uma arte plástica produzida por um morador local, desde uma experiência gastronômica produzida aqui, de um camping, de uma hospedagem. Toda essa receptividade da comunidade faz o Tepequém ser esse destino diferente e autêntico no nosso estado, no extremo norte do Brasil. Conheci o casal, né, aqui mesmo na fazenda, eles trabalhando como guia, da possibilidade de usar a nossa estrutura aqui para complementar, né, o roteiro que eles faziam para o Tepequém, e eu interessado no negócio também, né, porque eu sempre entendo que o turismo conceitualmente é uma atividade econômica, então a gente tem esse laço de tratar como negócio e também com, diríamos assim, com amizade, com compartilhamento, né? E eu vi muito isso no casal, esse compartilhamento, esse envolvimento, essa vontade de atender bem, sabe? Eu acho que isso é fundamental no casal. Eu sempre vejo que para o guiamento, a gente tem eu vejo assim como se a gente estivesse cuidando do turista. Eu acho que eles entregam muito esse cuidado com as pessoas. Eu acho que isso é um diferencial para qualquer tipo de serviço, para qualquer técnico. A partir da capacitação, ele vê diferente. E aí depende só dele, de como ele vai proceder. Eu, como recebo aqui vários grupos de outras empresas, inclusive, eu vejo assim um diferencial, porque as pessoas precisam de atenção. Às vezes as pessoas não estão no lugar deles de origem, não estão no país deles de origem. Então é preciso ter uma atenção para as pessoas quando estão visitando o nosso estado. Eu acho que essa questão técnica, ligado à atenção que eles têm, o carinho que eles têm com as pessoas, isso é muito importante no atendimento. Isso aí eu acho que é um diferencial. Para além do agenciamento da experiência, a gente junto com nossos parceiros somamos muito nas experiências onde nos preocupamos com cuidado, com bom atendimento, com zelo, e isso transforma a experiência das pessoas que visitam os destinos turísticos, e a Serra do Tepequém, ela tem muito isso como referência no nosso estado. Então, nuestra posición aquí como conductores locales
é apoiar ao guia, para nós ir apoiando que nós somos força deles em situ, né? Dentro da área que será onde está fazendo o percurso do atrativo. Sim, eu sou condutor local da Serra do Tepequém e já sou morador já faz uns 10 anos, né? A parceria entre a TAI e o Kenui é uma parceria muito boa. Eles sempre contratam condutores locais aqui na Serra do Tepequém. Quando eu comecei a abrir a minha casa, eu comecei a fazer essas parcerias com as agências, né? Porque a minha casa fica um pouco mais escondida, não fica na rua central. E eu conheci vários parceiros que trabalham com turismo e eu fiz essa negociação com eles e eles estão trazendo os turistas. E os turistas saem daqui muito felizes. Eu trabalho com reaproveitamento de resíduo que a mãe natureza me oferece e resíduo que o homem passou aqui, deixou desde uma simples pá, uma sandália, uma bota velha. Ele vai encontrar um pouco dessa história local. Estou tendo boa aceitação e nós estamos fazendo essa troca de conhecimento. Como eles trazem o turista sai satisfeito e eu também saio satisfeito. Aqui é um lugar muito inspirador, né? Desde quando eu comecei a visitar nos anos 80 o Tepequém, foi um lugar que me acolheu, um lugar que a aspiração sempre está constante. Eu disse que é o melhor lugar para mim morar e onde eu continuo me inspirando e produzindo materiais para os turistas. E é uma parceria que deu certo, é um casamento que deu certo, que até hoje nós estamos fazendo essa parceria e está divinamente maravilhosa, né? O casal maravilhoso, a Thalia e o Kenui, né? São um casal maravilhoso que essa parceria continua constante. A gente sempre teve a parte prática, né, das nossas experiências, do nosso trekking, mas a gente se viu na necessidade também da parte técnica também, da parte de segurança. A partir do momento que a gente se capacitou como profissional guia de turismo, o Senac pra gente realmente revolucionou no nosso mercado de trabalho, onde a gente começa na elaboração do nosso roteiro mais personalizado e autêntico, das nossas experiências para atender vários públicos, desde o espectro autista, desde também de uma terceira idade, a baixa visão. Hoje a gente consegue se permitir e também se posicionar com roteiros mais autênticos e personalizados para esse público de modo geral. Então, a capacitação também para a gente ter o básico ali dos primeiros socorros, essa parte técnica, foi fundamental para a gente hoje operacionar com segurança, ética profissional e também com respeito à nossa profissão, que somos nós hoje, guias de turismo. Com o passar dos anos, trabalhando com turismo, a gente viu que a gente poderia sim melhorar a nossa parte técnica, a nossa parte de segurança. E desde o início eu sempre tive uma capacitação que me possibilitava trabalhar em 5 municípios do nosso estado. Mas a gente precisava muito de uma capacitação que engloba a América do Sul e nacionalmente o Brasil. E o Senac foi um divisor de águas nessa capacitação para se tornar guia de turismo, não só eu como a minha sócia e minha esposa, e isso fez com que a gente enxergasse o nosso trabalho de uma forma mais técnica, de uma forma mais segura, com uma outra visão. E além disso, isso possibilitou a gente de ter o Cadastro, que é uma autorização onde o guia de turismo ele pode trabalhar de forma regular, reconhecida pelo Ministério do Turismo do nosso Brasil. Dentro desse cenário do mercado de turismo, a gente se viu na necessidade de buscar a formalização, uma capacitação e nos tornarmos guias de turismo, né, que é uma profissão aí regulamentada pelo Ministério de Turismo, que é uma profissão que exige mais conhecimentos técnicos, e o Senac, ele contribuiu com a gente em grandes cenários, porque a gente teve uma metodologia muito avançada, desde as áreas práticas a também dentro de sala de aula, trocando ideias com nossos instrutores do Senac, e isso revolucionou no nosso estado a partir do momento que dentro do nosso grupo de sala a gente decidiu ali criar uma associação de guias de turismo de Roraima, e isso já potencializou porque gerou esse crescimento desse mercado de trabalho, dessa profissão que vai para além aí da natureza, mas também vai para o conhecimento afins, e isso contribuiu para o nosso cenário de turismo aqui no nosso estado. Mas ao mesmo tempo a gente se viu num desafio de ornar o nosso trabalho que estava acontecendo. A nossa agência ela já estava funcionando, mas a gente precisaria, né, daquela capacitação que iria abrir muitas oportunidades para nós.
Com isso, abdicamos de atender clientes que queriam aquela exclusividade do nosso atendimento, porque a gente não poderia atender porque a gente tinha uma média de faltas, então a gente tinha que ter aquele compromisso com o Instituto, com o nosso curso. Mas nada daquilo foi em vão, né? Hoje a gente carrega uma bagagem de experiência, de conhecimento, graças aos instrutores, às pessoas que fizeram parte do nosso dia a dia durante o nosso curso no Senac. Com a metodologia do Senac, ele fazia a gente vivenciar e aprender com essas referências do nosso estado. Tinha aulas abertas, né, com essas personalidades de quem faz o turismo acontecer, e durante as aulas elas falavam que também a gente já era referência, né, e aquilo tocou a nossa alma como profissional e pessoal, e a gente sempre soube que nós estávamos no caminho certo. Aqui a gente vê um cenário que ele se transforma ao longo do ano com eventos culturais que atendem um público diverso, atendendo aí até mais de 4.000 pessoas, e isso gera a economia e movimenta a economia da comunidade, gerando empregos, tanto sazonais, mas também aqui o ano todo. Foi muito desafiador, porque a gente se vê num cenário que a gente precisa descer um degrau para a gente poder abrir o nosso leque, né, de oportunidade para trabalhar e também conseguir conduzir com mais responsabilidade turística mesmo a nossa profissão e também dentro da nossa agência. Tá aqui no Tepequém hoje contando um pouco da nossa história, fazer a gente voltar ao passado, porque é um lugar que exigiu muito do nosso trabalho, do nosso conhecimento, do dia a dia, e hoje tá aqui contando a nossa história, a gente sempre fala que é o nosso sucesso, né? E daqui a 10 anos eu quero ver o Tepequém que não só o roraimense, o manauara, os nossos vizinhos, né, que estão aqui, a Venezuela e a Guiana, visitam o Tepequém, mas sim o mundo, porque esse lugar muitas pessoas têm que conhecer, pessoas que gostam de natureza, gostam de se desligar da sua vida automática, né, se conectar com a natureza, se conectar com pessoas que fazem esse lugar acontecer. E daqui a 10 anos eu quero ser referência do turismo, fazer com que as pessoas, quando vêm em Roraima, pensam em Tailândia, Quenuí, na nossa agência, e que elas possam conhecer de norte a sul, de leste a oeste, Roraima e as nossas fronteiras.